Nasci em Brasília, meu pai é de Teresina, minha mãe é de Bagé, eles se encontraram no Rio de Janeiro e foram para Brasília. Em 93 eu vim morar em Parnaíba, conheci Teófilo e Danilo Carvalho, eles tinham a banda Rabiscos, eu toquei gaita na banda Rabiscos, 93, 94. 94 eu fui fazer graduação em filosofia na Universidade Federal do Piauí. Depois retornei para Brasília e montei o grupo Comadre Selvira e os Cantiga de Grilo, com brasilienses, mas com uma influência da cultura piauiense nas letras e também nas músicas. Uma mistura de baião com rock e de shot com reggae. Abre as portas do pátio, queremos tomar sol, vestir uma roupa nova, sair pra comprar pão, troquei minha camisa de... Em 2001 eu produzi, juntamente com o Teófilo, a coletânea Conexão Calango, com grupos de Brasília e do Piauí, entre eles Narguilé Hidromecânico, Feijão de Bandido, Amanita Muscária, Comadre Selvira, Nando Chá e Teófilo. Desde os 16 anos eu comecei a compor e também tive uma influência no tempo em que eu morei no Piauí. Tem algumas composições em parceria com o Nando Chá e também com o Teófilo, além de um amigo de Brasília que se chama Chapinha, que também participava da banda Comadre Selvira e os Cantiga de Grilo. Tempo que não deixa de passar, dia que acaba de nascer. Tempo que não deixa de passar, dia que acaba de nascer. Em todo tempo quase nada se esconde, e é só da noite que o dia vai surgir, nas avenidas povoadas por pessoas. Chapinha também foi a pessoa que me passou alguns autores da filosofia, entre eles Nietzsche. Depois de Nietzsche eu descobri Michel Foucault. E Michel Foucault foi uma influência marcante na minha vida acadêmica. A minha dissertação de mestrado foi sobre Michel Foucault e atualmente minhas pesquisas têm uma influência de Michel Foucault, além de uma crítica ao modelo de racionalidade do Ocidente, o modelo europeu de racionalidade, um encontro também com outros autores africanos, como Frantz Fanon, Anthony Appiah, e agora um interesse que eu tenho também pela, eu não vou dizer origens, porque é uma palavra que Foucault não acha interessante, mas a procedência, né, da cultura brasileira. E aí, entre esses aspectos na música, a influência da cultura africana sobre a música brasileira, tanto em relação ao choro, ao samba, como também em relação ao baião. E essas expressões culturais aparecem também em outros estilos, como no próprio rock, em bandas como Raimundos, né? Elas também é possível observá-las. E aí, entre elas, aí, o lundu, né? E também o que foi chamado também de baiano, né? São expressões culturais trazidas da África, da região de Angola e do Congo.
desse cansabite. Ô patrão, prenda seu gado. Na lavra tem um ditado: quem mata gado é jurado. Missa de padre é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia. Minha última pesquisa sobre a música e identidade em Brasília, e observando a história da música em Brasília, como Brasília é uma cidade que foi constituída a partir de uma diáspora, pessoas que vieram do país inteiro para morar em Brasília. Juscelino Kubitschek, na época da construção de Brasília, ele já levava artistas como Pernambuco do Pandeiro, que tinha um grupo juntamente com Hermeto Pascoal, para tocar nas festas no Palácio do Catetinho. E tinha o interesse de trazer esse grupo para a Rádio Nacional. Esse grupo teve um problema com o diretor da Rádio Nacional na época. Os integrantes da banda voltaram para o Rio de Janeiro e Pernambuco do Pandeiro ficou residindo em Brasília. Outros músicos de choro também moraram em Brasília, como Avena de Castro e Valdir Azevedo. E juntamente com esse pessoal do choro, também Seu Teodoro veio do Maranhão e montou um grupo do boi numa cidade satélite chamada Sobradinho. Além de Seu Teodoro, o rock em Brasília teve um reconhecimento nacional a partir da década de 1980, quando o grupo Paralamas gravou o seu primeiro álbum, e Hermano Viana, que é irmão de Herbert Viana, escreveu um artigo publicado no Rio de Janeiro sobre a Plebe Rude, Legião Urbana e Capital Inicial. Esses grupos, eles tinham, pelo menos esses grupos, Plebe Rude, Capital Inicial, Legião Urbana, tinham uma influência do punk rock. Integrantes do Capital Inicial moraram na Inglaterra. O pai era professor da UNB e também passou um tempo em Londres, em que eles tiveram contato com o punk rock no final da década de 1970, início da década de 1980. Renato Russo também tinha um conhecimento sobre o punk rock. E aí, a partir daí, eles montaram o grupo Aborto Elétrico e tocavam em Brasília nas entrequadras, em outros locais, mas juntamente com esse movimento do rock, e um rock que é influenciado num primeiro momento pelo punk rock inglês, outros grupos se apresentavam como Mel da Terra, que tinha uma influência já do pessoal de Minas Gerais, Milton Nascimento e Lô Borges. E além de Mel da Terra, um outro artista brasileiro chamado Renato Matos, que lotava as festas em Brasília, isso no final de 1970, tocando já um estilo do reggae. Então pode-se perceber que tanto o rock, que passou a ser uma identidade de Brasília passou a ser reconhecida como capital do rock, mas Brasília também tinha o choro, e hoje nós temos em Brasília grandes artistas conhecidos a nível internacional, como Hamilton de Holanda, que faz apresentações também na Europa, conhecido na Europa como Jimi Hendrix do bandolim, Gabriel Gross, que também é um instrumentista de gaita, entre outros músicos que têm também uma influência do rock, como o caso Hamilton de Holanda participou de uma banda de rock, Reco do bandolim, que foi responsável, pela revitalização do Clube do Choro e também a criação da Escola de Choro de Brasília, também tocou guitarra
inclusive tocou com Cássia Eller, na banda de Cássia Eller, quando Cássia Eller morava em Brasília.